Helena nunca imaginaria que 6 anos depois, estaria parada na emergência de um hospital, encarando os olhos do homem que ela jurou nunca mais ver. O mesmo homem que agora olhava para o menino na maca e via o próprio reflexo. Mas antes desse reencontro devastador, existe uma noite que mudou tudo. Uma noite de dezembro em São Paulo que selaria o destino de 2 pessoas que nunca deveriam ter se encontrado. Helena tinha 22 anos e trabalhava como garçonete em uma empresa de buffet na zona sul de São Paulo. Morava em um quartinho alugado no Capão Redondo e mandava metade do salário para a avó, que ficou no interior de Minas. Naquela noite de 31 de dezembro, sua colega Jéssica ligou chorando às 7 da noite, dizendo que o filho estava com febre alta. Helena não pensou 2 vezes e aceitou cobrir o turno na festa de Ano Novo do Grupo Monteiro, um dos maiores conglomerados empresariais do país. O evento acontecia na cobertura de um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Helena nunca tinha visto tanto luxo junto. Lustres de cristal, champanhe francês, mulheres com vestidos que custavam mais que seu aluguel de um ano inteiro. Ela se sentia invisível ali, apenas mais uma bandeja circulando entre os poderosos. Os pés doíam dentro do sapato social apertado, mas ela precisava daquele dinheiro extra para pagar o remédio da avó. Por volta das 11 da noite, Helena foi buscar mais taças na área de serviço e passou pela varanda externa. Foi quando viu um homem sozinho, de costas, apoiado no parapeito. O terno preto era impecável, mas a postura era de alguém derrotado. Ele segurava um copo de uísque e olhava para a cidade como se quisesse pular. Helena hesitou. Não era da conta dela. Mas algo naquela solidão a tocou de um jeito que ela não soube explicar. "Moço, o senhor está bem?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Ele se virou. Helena sentiu o ar faltar. Era o homem mais bonito que ela já tinha visto de perto. Olhos verdes escuros, maxilar forte, cabelos castanhos levemente bagunçados. Mas foi a tristeza no olhar dele que aprendeu. "Ninguém me pergunta isso", ele respondeu com a voz rouca. "Normalmente perguntam quanto eu faturei esse trimestre." Helena não sabia o que responder. Ela não fazia ideia de quem ele era. Para ela era apenas um homem triste em uma festa cheia de gente. "Quer um copo d'água? Às vezes ajuda mais que isso aí." Ela apontou para o uísque. Ele riu. Um riso curto, surpreso, como se tivesse esquecido como fazer aquilo. "Você é a primeira pessoa honesta que eu encontro a noite inteira." Ele estendeu a mão. "Renato." Ela apertou de volta. "Helena." Os dois ficaram conversando na varanda, enquanto os fogos de artifício explodiam sobre São Paulo. Renato não falou de negócios. Helena não perguntou. Ele contou que o pai morreu quando ele tinha 15 anos. Ela contou que a mãe a abandonou aos 7 e que foi a avó quem a criou. Quando ele pediu para ver o brinco de pérola que ela usava, Helena explicou que era a única herança da avó que ainda estava viva. Ela disse que pérola é lágrima de sereia, que protege quem usa. Renato tocou o brinco com delicadeza. "Você acredita nisso?" Helena sorriu. "Eu acredito que amor protege. A pérola é só um lembrete." Meia-noite chegou e Renato a convidou para dançar. Helena riu e disse que não sabia. Ele segurou a mão dela mesmo assim. "Eu te ensino." Dançaram devagar, desajeitados, enquanto o mundo lá dentro brindava milhões. E quando o relógio marcou 2 da manhã, Helena já estava no apartamento dele, entregando algo que guardou a vida inteira, esperando que fosse especial. E foi. Pelo menos até o sol nascer. Helena acordou sozinha em lençóis que cheiravam a perfume caro. Tinha um bilhete no criado mudo com letra firme escrito que ele precisou resolver algo urgente e voltava logo. Ela sorriu. Levantou para procurar o banheiro e passou pela estante da sala. Foi quando viu a revista em cima da mesa de centro. A capa mostrava Renato de terno, sorrindo ao lado de uma mulher loira deslumbrante. A manchete dizia em letras garrafais que o herdeiro do Grupo Monteiro e a filha do senador estavam com casamento marcado para março. A data da revista era de 1 semana atrás. Helena sentiu o estômago revirar. Pegou suas coisas com as mãos tremendo. Só quando já estava no elevador, percebeu que faltava um brinco. Tinha deixado cair em algum lugar do apartamento.
mas não voltaria. Nunca mais. O que Helena não sabia era que Renato tinha terminado o noivado com Amanda naquela mesma noite, horas antes de encontrá-la na varanda. E quando ele voltou para o apartamento com café da manhã e flores, encontrou apenas o lençol amarrotado e um brinco de pérola no chão ao lado da cama. Ele guardou o brinco no bolso. Procurou por ela no hotel, na empresa de buffet, em todo lugar. Mas Helena tinha sumido como fumaça, e ele nunca entenderia o porquê. Pelo menos não pelos próximos 6 anos. 3 semanas depois daquela noite, Helena estava ajoelhada no banheiro minúsculo do seu quartinho no Capão Redondo, vomitando pela 5ª vez naquele dia. No começo, ela achou que era virose. Depois, pensou que fosse a comida do trabalho. Mas quando a menstruação não veio e os enjoos continuaram, o medo começou a apertar o peito. Ela comprou um teste de farmácia com o dinheiro que tinha separado para o gás. O resultado veio em 2 minutos. Positivo. Helena ficou sentada no chão frio do banheiro por quase 1 hora, segurando aquele pedaço de plástico que mudaria sua vida para sempre. Ela tinha 22 anos, ganhava um salário mínimo, morava de aluguel e o pai do bebê era um bilionário que estava noivo de outra mulher. As lágrimas desceram sem que ela percebesse. Ela pensou na mãe que a abandonou. Pensou na avó que a criou sozinha lavando roupa para fora. Pensou que talvez o destino estivesse se repetindo. Mas então colocou a mão na barriga e fez uma promessa silenciosa. Ela não seria como a mãe dela. Jamais. Nos dias seguintes, Helena tentou encontrar Renato. Ela não queria dinheiro. Não queria nada dele. Só achava que ele tinha o direito de saber. Pesquisou o endereço do Grupo Monteiro na internet de um lan house e foi até o prédio comercial na Avenida Faria Lima. Era uma torre de vidro espelhado que parecia tocar o céu. Helena vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans e uma blusa social branca, e entrou no saguão com o coração disparado. A recepcionista olhou para ela de cima a baixo com aquele olhar que Helena conhecia bem. O olhar de quem mede o quanto você vale pelo que está vestindo. Pois não? A voz era gelada. Helena engoliu o orgulho. Eu preciso falar com o senhor Renato Monteiro. É urgente. É pessoal. A recepcionista riu. Não um riso de alegria, mas de deboche. Querida, você e mais umas 50 essa semana. O senhor Monteiro não recebe pessoas sem agendamento. E certamente não recebe esse tipo de visita. Helena sentiu o rosto queimar. Tentou insistir, mas 2 seguranças já se aproximavam. Ela foi conduzida para fora do prédio como se fosse uma criminosa. As pessoas na calçada olhavam, algumas cochichavam. Helena nunca tinha sentido tanta vergonha em toda a sua vida. Ela ficou parada ali, do lado de fora daquele império de vidro, sentindo-se menor que formiga. Foi quando uma voz suave soou atrás dela. Você está procurando meu filho, não está? Helena se virou e deu de cara com uma mulher elegante de uns 50 e poucos anos. Cabelos loiros presos em um coque perfeito, colar de pérolas, tailleur azul marinho que custava mais que o aluguel de 1 ano do quartinho de Helena. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou Regina Monteiro, mãe do Renato. Vamos tomar um café, querida. Acho que temos muito o que conversar. Regina levou Helena para uma confeitaria chique ali perto, daquelas que servem café em xícara de porcelana e cobram R$ 40 por um pedaço de bolo. Ela pediu 2 expressos sem perguntar o que Helena queria. E então foi direto ao ponto. Eu sei o que aconteceu na noite de Ano Novo. Eu sei quem você é e de onde veio. E eu sei por que está aqui. Helena sentiu o sangue gelar. Regina continuou com a mesma voz macia. Meu filho tem um futuro brilhante. Casamento com família importante. Negócios internacionais. Um legado para construir. Você foi um erro de uma noite. Nada mais. Helena abriu a boca para responder, mas Regina foi mais rápida. Tirou da bolsa um envelope e colocou sobre a mesa. Dentro havia um cheque. Helena olhou o valor e sentiu tontura. R$ 500 mil. Pegue esse dinheiro e desapareça, Regina disse sem alterar o tom. Vá para longe, tenha seu bebê se quiser. Faça o que bem entender. Mas nunca mais procure meu filho. Nunca mais apareça na vida dele.
porque se você tentar, eu vou destruir você de formas que nem imagina. E acredite, querida, eu tenho meios para isso. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Helena olhou para o cheque, olhou para Regina, olhou para as próprias mãos calejadas de trabalho, e então fez algo que a madame nunca esperava. Pegou o cheque com calma, rasgou em 4 pedaços e deixou os restos caírem sobre a mesa como confete. "O seu dinheiro não paga a minha honra, senhora", Helena disse com a voz firme apesar do coração disparado. "Eu vim aqui contar para o seu filho que ele vai ser pai. Não vim pedir nada. Mas já que a senhora faz questão de me tratar como lixo, eu vou embora sim. Mas não por causa do seu cheque. É porque eu tenho dignidade demais para ficar onde não sou bem-vinda." Helena saiu da confeitaria sem olhar para trás. Regina ficou paralisada, os pedaços do cheque espalhados sobre a toalha branca da mesa. Ninguém nunca tinha dito não para ela. Ninguém. Mas a raiva durou pouco. Ela pegou o celular e ligou para seu advogado particular. "Quero essa mulher longe de São Paulo, longe do meu filho, longe de qualquer coisa que tenha o nome Monteiro. Faça o que for preciso." 2 semanas depois, Helena estava na rodoviária do Tietê, com uma mala velha e R$ 200 no bolso. Dona Carmen, a vizinha que sempre foi como uma avó emprestada, tinha uma irmã em uma cidade pequena do interior de Goiás. Um lugar onde ninguém conhecia Helena. Um lugar onde ninguém faria perguntas. Helena comprou a passagem mais barata, sentou no banco de trás do ônibus e colocou a mão na barriga ainda plana. "Eu não sei o que vai ser da gente", ela sussurrou baixinho para que ninguém ouvisse. "Mas eu prometo que nunca vou te abandonar. Nunca. Você é meu agora. E eu vou te proteger com a minha vida." O ônibus partiu às 11 da noite rumo ao interior de Goiás. Helena encostou a cabeça no vidro frio da janela e olhou São Paulo desaparecer aos poucos. Ela não sabia que estava carregando não 1, mas 2 bebês. Não sabia que Renato passaria os próximos 2 anos a procurando desesperadamente. Não sabia que a mãe dele pagaria pessoas para esconder seu rastro. Tudo o que Helena sabia naquele momento era que precisava sumir. E foi exatamente isso que ela fez. Por 6 longos anos. Em uma madrugada fria de junho, 6 anos depois daquela fuga, Helena acordou às 3h30 da manhã como fazia todos os dias. O despertador nem precisava tocar mais. O corpo já sabia a hora de levantar. Ela se espreguiçou devagar para não acordar os gêmeos que dormiam na cama ao lado e foi até o banheiro na ponta dos pés. Olhou no espelho e viu olheiras fundas, cabelo preso de qualquer jeito, mãos ásperas de tanto trabalho, mas também viu algo que não estava ali 6 anos atrás. Viu força. Viu uma mulher que não desistiu. Helena morava em Jaraguá, uma cidade pequena no interior de Goiás, com pouco mais de 50.000 habitantes. O quartinho alugado ficava nos fundos da casa de Dona Marta, irmã de Dona Carmen. Era apertado, tinha goteira no banheiro quando chovia forte e a janela não fechava direito. Mas era limpo, era seguro e era o lar que Helena construiu do zero para os filhos. Ela trabalhava de madrugada em uma padaria do centro, das 4 às 10 da manhã. Depois pegava costuras para fazer em casa enquanto os gêmeos estavam na escola. Dormia no máximo 5 horas por noite. Não reclamava. Não tinha tempo para isso. Miguel e Sofia tinham acabado de fazer 6 anos. Miguel era sério demais para a idade, com os olhos verdes profundos que Helena reconhecia bem. Ele se achava o homem da casa e fazia questão de ajudar a mãe em tudo. Arrumava os brinquedos, guardava a louça do café e sempre perguntava se ela estava cansada. "Mãe, quando eu crescer, eu vou trabalhar e você vai descansar", ele disse uma vez. Helena chorou escondida no banheiro naquela noite. Sofia era o oposto do irmão. Sonhadora, falante, vivia no mundo da lua, desenhando em qualquer pedaço de papel que encontrava. O tema dos desenhos era sempre o mesmo, uma família. Mas nos desenhos dela, sempre tinha 4 pessoas. Mãe, 2 filhos e um homem alto de terno. "Quem é esse, meu amor?" Helena perguntou uma vez. Sofia deu de ombros. "É o pai. Todo mundo tem pai. O nosso só está perdido, mas um dia ele vai achar a gente." Os anos foram passando naquela rotina dura, mas cheia de amor. Helena fazia bolo de aniversário com os ingredientes contados, decorava com o que tinha,
e os gêmeos achavam que era o melhor bolo do mundo. No Natal ela comprava um presente para cada um no brechó e embalava com tanto capricho que parecia loja cara. Eles nunca souberam a diferença. Para eles, a mãe era a heroína que resolvia tudo. Helena preferia que continuasse assim. Dona Marta virou uma avó emprestada para os gêmeos. Era ela quem ficava com as crianças quando Helena trabalhava de madrugada. Viúva, sem filhos, Dona Marta encontrou naquela família improvisada uma razão para continuar. "Você é forte, menina", ela disse uma noite para Helena enquanto tomavam café na varanda. "Mas força demais também quebra. Você precisa deixar alguém cuidar de você de vez em quando." Helena sorriu triste. "Eu não sei mais como é isso, Dona Marta. Faz tanto tempo que eu só conto comigo mesma." O que Helena não sabia, e jamais poderia imaginar, era que do outro lado do país, Renato Monteiro também não tinha esquecido. Nos 2 primeiros anos depois daquela noite, ele contratou 3 empresas de detetives diferentes para encontrar Helena. Procurou em São Paulo, no interior de Minas, onde ela disse que a avó morava, em todo o canto que conseguiu pensar. Nada. Era como se ela tivesse evaporado. O que Renato não sabia era que sua própria mãe pagou para que os investigadores sempre encontrassem becos sem saída. Em seu escritório, no último andar do Grupo Monteiro, Renato guardava uma gaveta trancada que ninguém podia abrir. Dentro dela havia 2 coisas: uma foto granulada de Helena tirada pela câmera de segurança do hotel naquela noite de Ano Novo e um brinco de pérola. Às vezes, em noites de insônia, ele abria a gaveta, olhava para aquela foto desfocada e tentava entender. Por que ela foi embora? Por que sumiu sem deixar rastro? O que ele tinha feito de errado? Renato se tornou ainda mais frio, mais fechado, mais obcecado com o trabalho, porque era mais fácil construir impérios do que admitir que, em uma única noite, ele tinha encontrado e perdido algo que nunca conseguiu nomear. Naquela mesma madrugada de junho, enquanto Helena colocava o uniforme da padaria no quartinho em Goiás, Renato estava acordado em seu apartamento em São Paulo, olhando para a cidade pela janela. A mesma janela de onde ele viu Helena pela primeira vez. 6 anos tinham passado. Ele tinha 32 anos agora, comandava um império bilionário. Era capa de revista, era o solteiro mais cobiçado do país e estava completamente sozinho. Ele fechou a cortina, foi até a gaveta trancada e segurou o brinco de pérola na palma da mão. "Onde você está, Helena?" Ele sussurrou para o vazio. O destino estava prestes a responder essa pergunta de uma forma que nenhum dos dois esperava. O telefone de Helena tocou às 2h15 da tarde, bem no meio de uma costura urgente que precisava entregar até às 5. O número era da escola municipal onde os gêmeos estudavam. O coração dela gelou antes mesmo de atender. "Senhora Helena, precisa vir urgente. O Miguel passou mal, ele está tendo convulsões." Helena largou tudo. Não pegou bolsa, não trocou de roupa, não pensou em nada. Só correu. Quando chegou na escola, Miguel estava deitado no chão da secretaria, tremendo, com os olhos revirados. Sofia chorava em um canto, segurando a mão do irmão sem querer largar. A diretora tentava acalmar todo mundo enquanto esperava a ambulância. Helena se ajoelhou ao lado do filho e segurou o rosto dele. "Mãe está aqui, meu amor. Mãe está aqui." Mas Miguel não respondia. A febre estava tão alta que queimava a palma da mão dela. A ambulância levou quase 20 minutos para chegar. Uma eternidade. Helena entrou junto com os 2 filhos porque se recusou a deixar Sofia para trás. No hospital público de Jaraguá, a emergência estava lotada. Tinha gente no corredor, gente sentada no chão, gente esperando há horas. A enfermeira olhou para Miguel e franziu a testa. "Mãe, esse caso é sério. Aqui a gente não tem estrutura. Ele precisa de um neurologista pediátrico urgente." Helena sentiu o chão sumir. "Mas onde? Onde eu levo ele?" A enfermeira suspirou. "Goiânia. Tem um hospital particular lá que é referência. Hospital Monteiro. É caro, mas eles têm convênio de emergência com o SUS para casos graves. Vou tentar ligar para lá e conseguir uma transferência." Helena nem registrou o nome do hospital. Só conseguia olhar para o filho ardendo em febre na maca. "Por favor, faz qualquer coisa. Salva meu filho."
A transferência foi aprovada em tempo recorde. Anos depois, Helena descobriria que foi porque a médica que atendeu a ligação era amiga de Dona Marta. Mas naquele momento, ela só agradeceu a Deus e subiu na ambulância que levaria Miguel para Goiânia. Eram quase 3 horas de estrada, as mais longas da vida dela. Sofia dormiu no colo da mãe, exausta de tanto chorar. Helena ficou acordada o tempo todo, segurando a mão do filho e rezando todas as orações que a avó tinha ensinado. O Hospital Monteiro era um prédio enorme de vidro e aço, moderno, limpo, com gente de jaleco branco andando para todo lado. Helena se sentiu pequena ali, igual tinha se sentido no prédio da Faria Lima 6 anos atrás. Mas não tinha tempo para vergonha. Miguel foi levado direto para a UTI pediátrica, enquanto ela preenchia fichas e mais fichas na recepção. Nome completo da mãe: Helena Santos. Nome do pai: desconhecido. Helena engoliu seco ao escrever aquilo. Era mentira. Ela sabia muito bem quem era o pai, mas a verdade era perigosa demais. Naquela mesma tarde, por uma coincidência que só o destino explica, Renato Monteiro estava no hospital. Ele raramente visitava as unidades de saúde do grupo, mas naquele dia tinha uma reunião com a diretoria médica sobre expansão para o Nordeste. Estava saindo do elevador quando passou pela recepção da emergência pediátrica. Foi só uma olhada rápida, automática, sem interesse. Mas algo chamou a atenção dele. Uma mulher de cabelo preso, roupa simples, preenchendo papéis com a mão tremendo. Ela estava de costas, mas tinha algo familiar. Renato parou. O assessor dele estranhou. Doutor Renato, a reunião é no 5º andar. Mas Renato não se mexeu. Ele ficou olhando aquela mulher como se tentasse lembrar de algo importante. E então ela se virou para pegar a caneta que tinha caído no chão. O rosto, os olhos castanhos, o mesmo brinco de pérola em uma orelha só. Renato sentiu o coração parar. 6 anos procurando. 6 anos de noites em claro. E ela estava ali, a menos de 10 metros dele. Helena levantou os olhos e o mundo parou. Era ele. Mais velho, mais sério, mais imponente. Mas era ele, o homem daquela noite, o pai dos filhos dela. Renato Monteiro, dono daquele hospital, dono de tudo. Os dois se encararam por um segundo, que pareceu durar 1 hora inteira. E então a enfermeira chamou Helena. Senhora, seu filho está estável. O médico quer falar com a senhora. Helena desviou o olhar e foi em direção à UTI quase correndo. Renato ficou parado, o coração disparado, a mente em caos. Ele leu a ficha que estava no balcão. Nome do paciente: Miguel Santos, 6 anos. Junto com ele, a irmã gêmea, Sofia Santos, 6 anos. Renato fez a conta. 6 anos atrás, noite de Ano Novo. Gêmeos. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Era impossível. Ou talvez fosse a única coisa que fizesse sentido. Renato não conseguia respirar direito. O corredor do hospital parecia ter encolhido, as paredes se fechando enquanto a ficha tremia na mão dele. Miguel e Sofia Santos. 6 anos. Gêmeos. A mãe era Helena. A mesma Helena que ele procurou por 2 anos. A mesma Helena que sumiu sem deixar rastro. A mesma Helena que aparentemente escondeu 2 filhos dele por 6 anos inteiros. Ele sentiu uma mistura de raiva, confusão e algo que não sentia há muito tempo. Medo. O assessor tentou falar alguma coisa sobre a reunião, mas Renato nem ouviu. Cancela tudo, ele disse com a voz rouca. Cancela tudo que eu tenho hoje. E saiu andando em direção à UTI pediátrica como um homem possuído. As enfermeiras olhavam sem entender. Os médicos abriam caminho. Todo mundo ali sabia quem ele era. O dono, o chefe. O homem que assinava os salários de todos. Mas naquele momento, Renato não era nada disso. Era só um homem prestes a descobrir que tinha perdido 6 anos da vida dos próprios filhos. Helena estava do lado de fora da UTI, olhando pela janela de vidro. Miguel dormia conectado a aparelhos, a febre finalmente cedendo depois dos medicamentos. Sofia estava sentada em uma cadeira de plástico do corredor, abraçada com a mochila da escola, os olhos inchados de tanto chorar. Helena ouviu os passos firmes se aproximando e soube, antes mesmo de virar quem era.
O perfume era o mesmo. O som da respiração era o mesmo. 6 anos não tinham apagado nada. Helena. A voz dele era grave, controlada, mas tremia nas bordas. Ela se virou devagar. Encarou aqueles olhos verdes que via todo dia nos filhos. Renato. Foi só o que conseguiu dizer. O silêncio entre eles durou segundos que pareceram horas. Sofia olhou para o homem alto de terno e depois para a mãe sem entender nada. Mãe, quem é o moço? Helena não respondeu. Não sabia como. Renato olhou para a menina. Olhos castanhos como os da mãe, mas o formato do rosto era dele. O jeito de franzir a testa era dele. Ele sentiu um soco no estômago. Aquela era a filha dele. Ele tinha uma filha de 6 anos que não sabia que ele existia. Precisamos conversar, Renato disse para Helena, a voz agora mais dura. Agora, Helena balançou a cabeça. Meu filho está na UTI. Eu não vou sair daqui. Renato respirou fundo, tentando controlar a raiva que subia. Então conversa aqui mesmo. Me explica como você escondeu 2 filhos de mim por 6 anos. As palavras explodiram no corredor silencioso. Uma enfermeira que passava fingiu não ouvir. Sofia arregalou os olhos. Helena sentiu o sangue ferver. Eu escondi? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Eu escondi? Você estava noivo de outra mulher, Renato. Eu fui no seu prédio e me trataram como criminosa. Sua mãe me ofereceu dinheiro para sumir. Ela me ameaçou. Disse que ia destruir minha vida se eu chegasse perto de você de novo. Renato congelou. Minha mãe fez o quê? Helena riu, mas era um riso amargo, cheio de dor acumulada. Ah, você não sabia? Que conveniente. A madame me chamou para tomar café e colocou um cheque de 500 mil na minha frente. Mandou eu desaparecer. Disse que eu era um erro de uma noite e que você tinha um futuro brilhante que eu ia estragar. Renato encostou na parede, o rosto pálido. Eu não sabia. Helena, eu juro que não sabia. Helena cruzou os braços, a armadura que construiu ao longo de 6 anos firmemente no lugar. E eu deveria acreditar em você? Eu vi a revista, Renato. Você estava noivo. A foto estava lá. Você e aquela mulher loira. Casamento marcado para março. Eu não inventei isso. Renato passou a mão pelo cabelo, frustrado. O noivado acabou naquela noite, antes de eu te conhecer. Era um acordo de famílias que eu nunca quis. Eu terminei com a Amanda na festa, Helena. E quando voltei para o apartamento de manhã, você tinha sumido. Eu te procurei por 2 anos. 2 anos. Contratei detetives, revirei São Paulo inteira. Nada. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Helena queria acreditar. Uma parte dela, a parte que ainda guardava o brinco de pérola da avó, queria desesperadamente acreditar que tudo não passou de um mal-entendido horrível. Mas 6 anos de luta sozinha tinham endurecido o coração dela. Tarde demais, ela disse baixo. 6 anos tarde demais. Eu criei ele sozinha. Trabalhei de madrugada, costurei até as mãos sangrarem, fiz bolo de aniversário com o que sobrava do mês. Você não estava lá, Renato. Não importa o motivo. Renato não respondeu. Ele foi até a janela da UTI e olhou para o menino dormindo na cama. Miguel, seu filho. Ele viu os olhos fechados, o cabelo castanho, as mãos pequenas sobre o lençol branco. Uma lágrima escorreu sem que ele conseguisse impedir. Eu perdi tudo, ele murmurou. Perdi meu pai cedo demais. Perdi você sem entender por quê. E agora descubro que perdi 6 anos com eles. Ele se virou para Helena, os olhos vermelhos. Eu não vou perder mais. Não vou. Sofia puxou a barra da blusa da mãe e sussurrou baixinho, a voz fina de criança cortando a tensão como faca. Mãe, por que o moço estava chorando olhando para o Miguel? A gente fez alguma coisa errada? Helena sentiu o peito apertar. Ela se abaixou e abraçou a filha. Não, meu amor, vocês não fizeram nada errado. Ela olhou para Renato por cima do ombro de Sofia. Os 2 estavam destruídos. Os 2 tinham razões. E os 2 não faziam ideia de como consertar 6 anos de silêncio e dor. Mas uma coisa era certa. Depois daquele reencontro, nada seria como antes. Miguel recebeu alta 5 dias depois,
completamente recuperado. Os médicos disseram que foi uma convulsão febril, comum em crianças, mas que precisava de acompanhamento neurológico por alguns meses. Helena assinou os papéis da alta com as mãos tremendo, não pela saúde do filho, mas pelo que viria depois. Renato tinha deixado claro que a conversa entre eles não tinha terminado. Ele aparecia todo dia no hospital, ficava horas olhando os gêmeos pela janela, tentava se aproximar aos poucos. E Helena não sabia mais como fugir. Na manhã da alta, um carro preto com motorista estava esperando na porta do hospital. Helena recusou na hora. Eu vou de ônibus, como sempre fiz. Mas Renato apareceu atrás dela com os braços cruzados. São 3 horas de estrada. Miguel acabou de sair da UTI. Você vai colocar ele em um ônibus apertado, sem ar-condicionado, cheio de gente? Helena quis responder. Quis gritar que ela tinha dado conta sozinha por 6 anos. Mas olhou para o filho ainda pálido e engoliu o orgulho. Entrou no carro sem dizer uma palavra. A viagem foi silenciosa. Os gêmeos dormiram no banco de trás, exaustos. Helena olhava pela janela, fingindo que Renato não estava ali. Ele respeitou o silêncio dela, mas quando o carro entrou em Jaraguá, ele finalmente falou. Eu quero conhecer eles, Helena. Quero fazer parte da vida deles. Ela continuou olhando a janela. Você não pode simplesmente aparecer depois de 6 anos e exigir alguma coisa. Ele respirou fundo. Eu não estou exigindo. Estou pedindo. 3 dias depois, Renato apareceu em Jaraguá. Não de carro com motorista, não de helicóptero, não com seguranças. Veio sozinho, de jeans e camisa simples, parecendo um homem comum. Bateu na porta do quartinho nos fundos da casa de Dona Marta e pediu para conversar. Helena não queria deixar ele entrar, mas os gêmeos já tinham visto pela janela. Mãe, é o moço do hospital! Sofia gritou animada. Miguel ficou quieto, desconfiado, analisando o estranho com aqueles olhos verdes idênticos. A conversa durou horas. Renato explicou tudo de novo, com mais detalhes. O noivado arranjado que ele nunca quis, o término na noite da festa, a busca desesperada por 2 anos. Helena ouviu calada, os braços cruzados, a parede ao redor do coração firme no lugar. Quando ele terminou, ela fez a única pergunta que importava. E o que você quer agora, Renato? Porque se for tirar meus filhos de mim, eu juro que luto até o fim. Ele balançou a cabeça. Eu não quero tirar eles de você. Eu quero que a gente crie eles juntos. Helena riu sem humor. Juntos? Como? Você mora em São Paulo, tem uma empresa bilionária, uma vida que não tem nada a ver com a minha. Eu moro em um quartinho alugado e trabalho de madrugada em padaria. A gente não é do mesmo mundo, Renato. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Então, casa comigo. Helena achou que tinha ouvido errado. O quê? Renato repetiu, a voz firme. Casa comigo. Você e as crianças vão morar comigo em São Paulo. Eles vão ter o nome Monteiro. Vão ter acesso a tudo que eu posso dar. E eu vou poder ser o pai que não fui esses 6 anos. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Helena sentiu o mundo girar. Você está me pedindo em casamento ou está fazendo uma proposta de negócios? Renato hesitou. É um acordo, um contrato, se você preferir. Eu sei que você não confia em mim. Eu sei que vai levar tempo. Mas enquanto isso, as crianças precisam de estabilidade. Precisam de um pai presente. E eu preciso de uma chance de consertar o que eu perdi. Helena se levantou, andou até a janela, olhou os gêmeos brincando no quintal de Dona Marta. E se eu recusar? Renato não queria dizer aquilo, mas disse. Se você recusar, eu vou entrar com processo de guarda compartilhada. Eu tenho recursos, Helena. Tenho os melhores advogados do país. Eu não quero fazer isso, mas eu também não vou aceitar ficar de fora da vida dos meus filhos. Helena se virou, os olhos brilhando de raiva. Isso é uma ameaça? Ele sustentou o olhar. É a verdade. Eu prefiro que a gente resolva isso juntos. Mas de um jeito ou de outro, eu vou fazer parte da vida deles. Helena passou 3 dias sem dormir direito, pesando as opções. Ela não tinha dinheiro para advogados. Não tinha como competir com o Império Monteiro. Se fosse para a justiça, ela podia perder muito mais do que imaginava. Dona Marta ouviu tudo e deu o conselho que Helena não queria ouvir.
Minha filha, às vezes a gente entra na jaula do leão para domar ele por dentro. Você é forte, vai saber se virar lá dentro. E pelo menos as crianças vão ter tudo que você nunca pôde dar. Helena chorou naquela noite. Chorou de raiva, de medo, de exaustão. E na manhã seguinte, ligou para Renato. Eu aceito, mas com condições. O casamento aconteceu 10 dias depois, em um cartório de Goiânia. Civil simples, sem festa, sem convidados além de Dona Marta e Pedro, o advogado e único amigo de Renato. Helena usou um vestido branco simples que Dona Marta emprestou. Não houve beijo, não houve alianças, não houve votos emocionados. Apenas assinaturas em papel. As condições de Helena foram claras. Quartos separados, ela continuaria trabalhando em algo, e ele não mandava nela. Renato aceitou tudo sem discutir. Na saída do cartório, Sofia puxou a mão da mãe e perguntou baixinho, os olhos cheios de esperança. Mãe, agora a gente é família de verdade? Tipo nos desenhos? Helena engoliu o nó na garganta. A gente sempre foi família, meu amor, Sofia insistiu. Mas agora com pai? Helena não conseguiu responder. Renato ouviu tudo de longe. Doeu nele também. Quando estavam entrando no carro para ir ao aeroporto, uma mulher elegante apareceu do nada. Cabelos loiros, tailleur impecável, sorriso que não chegava aos olhos. Regina Monteiro. Helena sentiu o estômago revirar. A sogra se aproximou, beijou o filho no rosto como se nada tivesse acontecido. E então se virou para Helena com aquele mesmo olhar de 6 anos atrás. Bem-vinda à família, querida, ela disse em voz alta para todos ouvirem. E então sussurrou só para Helena, perto o suficiente para ninguém mais escutar. Espero que saiba onde fica a porta dos fundos, porque é por ela que você vai sair quando essa farsa acabar. Helena não respondeu, apenas segurou a mão dos filhos e entrou no carro. A guerra estava apenas começando. A mansão dos Monteiro ficava em um condomínio fechado em Alphaville, com jardins imensos, piscina aquecida e mais quartos do que Helena conseguia contar. Na primeira noite, ela não dormiu. Ficou sentada na cama do quarto de hóspedes, olhando para as paredes brancas e os móveis que custavam mais do que tudo que ela já tinha ganhado na vida inteira. Os gêmeos estavam no quarto ao lado, encantados com a televisão enorme e os brinquedos novos. Helena se sentia uma intrusa em um castelo que não era dela. As primeiras semanas foram estranhas e silenciosas. Renato saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Helena passava o dia tentando encontrar seu lugar naquela casa gigante, onde tudo funcionava sem ela precisar fazer nada. Tinha empregada, cozinheira, motorista, jardineiro. Ela que acordava às 3 da manhã para trabalhar, agora não tinha o que fazer. Era como estar presa em uma gaiola de ouro. Os gêmeos eram os únicos que pareciam felizes, correndo pelos corredores, descobrindo cada canto daquele mundo novo. O primeiro momento de virada aconteceu em uma noite de quinta-feira. Renato chegou do trabalho mais cedo e encontrou Sofia sentada no sofá da sala, abraçada com um livro de histórias. — O que você está lendo? Ele perguntou sem jeito, sem saber como se aproximar. Sofia olhou para ele com aqueles olhos castanhos imensos. — É a Bela Adormecida, mas eu não sei ler direito ainda. A mãe sempre lê pra gente antes de dormir. Renato hesitou. — Quer que eu leia para você? Sofia abriu um sorriso que iluminou a sala inteira. — Quer? Mas você sabe fazer as vozes? Renato não sabia fazer vozes. Nunca tinha lido uma história para uma criança na vida. Mas sentou no sofá mesmo assim e abriu o livro. Tentou fazer a voz da bruxa má e saiu um som estranho que fez Sofia gargalhar. — Não é assim, ela disse entre risadas. A bruxa é mais assustadora. Faz assim, ó. E fez uma voz grossa que era mais engraçada do que assustadora. Renato tentou imitar. Errou de novo. Sofia riu mais ainda. E sem que nenhum dos dois percebesse, Helena estava parada na porta, observando. Pela primeira vez, ela viu algo além do bilionário frio. Viu um homem tentando. Miguel era mais difícil de conquistar. Ele observava Renato de longe, desconfiado, protegendo a mãe e a irmã como se fosse o homem da casa. Um sábado de manhã, Miguel estava jogando bola sozinho no jardim quando tropeçou e ralou o joelho no cimento. O sangue escorreu. O menino apertou os lábios para não chorar.
Renato viu da janela do escritório e desceu correndo. Pegou Miguel no colo antes que Helena chegasse, levou para o banheiro, limpou o ferimento com cuidado. "Dói?" ele perguntou baixo. Miguel balançou a cabeça, ainda segurando o choro. "A mãe faz assim também." Renato sentiu o peito apertar. "Sua mãe te ensinou bem. Você é muito corajoso." Os dias foram passando e as barreiras foram caindo uma por uma. Renato começou a chegar mais cedo do trabalho, jantava com as crianças, perguntava sobre a escola, ajudava com a lição de casa. Ele não sabia nada sobre matemática de primeiro ano, mas fingia que sabia só para ficar mais tempo com eles. Sofia o chamou de pai pela primeira vez em uma quarta-feira qualquer, sem aviso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Pai, você pode me dar suco?" Renato congelou com o copo na mão. Olhou para Helena, que estava na cozinha. Ela desviou o olhar, mas ele viu que os olhos dela estavam marejados também. A escola dos gêmeos marcou uma apresentação de Dia das Mães para o mês seguinte. Sofia ia cantar com a turma. Miguel ia recitar um poema. Helena confirmou presença como sempre fazia. Mas dessa vez, Miguel perguntou algo diferente. "Mãe, o Renato pode ir também?" Helena não esperava aquilo. "Você quer que ele vá?" Miguel deu de ombros tentando parecer indiferente. "Sei lá. Os outros pais vão. Ia ser estranho só você." Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Seu filho estava pedindo um pai. Depois de 6 anos. No dia da apresentação, Renato apareceu de terno, como sempre. Mas tinha trocado a gravata por uma que Sofia escolheu. Era azul com estrelinhas amarelas, completamente fora do padrão dele. As outras mães cochichavam. Os outros pais olhavam de canto. Todo mundo ali sabia quem era Renato Monteiro. Mas ele não se importou. Sentou na cadeirinha de plástico da primeira fila, espremido entre outros pais, e filmou tudo com o celular. Quando Sofia cantou, ela acenou para ele do palco. Renato acenou de volta, sorrindo. Quando Miguel recitou o poema, ele olhou direto para Renato na plateia. E Renato chorou. Discreto, escondendo com a mão, mas chorou. Na volta para casa, Pedro, o amigo e advogado de Renato, ligou para parabenizar. "Eu vi as fotos que você mandou. Nunca te vi assim, cara." Renato olhou pelo retrovisor. Os gêmeos dormiam no banco de trás, exaustos. Helena olhava pela janela, em silêncio. "Assim como?" Pedro riu do outro lado da linha. "Feliz, Renato. Você parece feliz." Renato desligou o telefone e ficou pensando naquela palavra. Feliz. Fazia tanto tempo que ele não sentia isso que quase tinha esquecido como era. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena encontrou Renato na varanda olhando as estrelas. Ela parou na porta, sem saber se deveria se aproximar. Ele sentiu a presença dela e falou sem se virar. "O Miguel me chamou de pai hoje. Depois da apresentação, no corredor, ele disse, 'Pai, você viu quando eu não errei nenhuma palavra?' A voz dele falhou. 'Eu procurei você por 2 anos, Helena. Eu abri aquela gaveta com o brinco da sua avó quase toda noite. Eu nunca entendi por que você foi embora. E agora eu olho para eles e penso em tudo que eu perdi.'" Helena não respondeu. Mas pela primeira vez, ela deu um passo para frente e ficou ali, ao lado dele, olhando as mesmas estrelas. O silêncio entre eles ainda existia. Mas era um silêncio diferente. Menos muro. Mais ponte. Helena não conseguia dormir naquela noite de terça-feira. Os gêmeos já estavam na cama há horas. A casa estava em silêncio, mas a cabeça dela não parava de girar. Fazia 3 meses que morava na mansão e ainda se sentia uma estranha ali. Resolveu descer para fazer um chá e acalmar os pensamentos. No caminho de volta, passou pelo corredor do escritório de Renato e viu a luz acesa. A porta estava entreaberta. Ele não estava em casa, tinha viajado para Brasília por causa de um contrato. Helena hesitou. Sabia que não devia entrar, mas algo a puxou para dentro. O escritório era enorme, com estantes de livros, quadros caros e uma mesa de mogno que parecia pesar 1 tonelada. Helena passou os olhos pelo ambiente, sentindo-se uma invasora. Foi quando viu uma pasta grossa em cima da mesa, com o nome dela escrito na capa. Helena Santos. O coração disparou.
Ela abriu a pasta com as mãos tremendo. Dentro havia dezenas de documentos, fotos, relatórios, tudo sobre ela. Endereços antigos, empregos, registros de passagem de ônibus e datas, muitas datas, todas de 6 anos atrás. Helena foi lendo página por página, o sangue gelando a cada nova informação. Renato realmente a tinha procurado. Os relatórios dos detetives mostravam buscas em São Paulo, no interior de Minas, em Goiás. Um dos documentos dizia que a trilha tinha esfriado misteriosamente depois de 3 meses. Outro mencionava interferência externa dificultando a investigação. Helena não entendeu na hora, mas então virou a página e encontrou uma carta. Papel timbrado, letra, elegante, assinatura no final. Regina Monteiro. A carta era endereçada ao detetive-chefe. Helena leu cada palavra com os olhos ardendo. Regina instruía o investigador a fornecer informações falsas para o filho, pistas erradas, endereços que não existiam, testemunhos inventados. Ela pagou para que Helena nunca fosse encontrada. Pagou para separar Renato dos próprios filhos. No final da carta, uma frase que fez Helena sentir náusea. Meu filho tem um destino maior do que criar bastardos com uma... qualquer. Faça o que for preciso. O dinheiro não é problema. Helena fechou a pasta e ficou parada, olhando para o vazio. 6 anos. 6 anos de luta, de solidão, de noites chorando escondida no banheiro. 6 anos achando que Renato não se importava, que ela era só um erro de uma noite para ele. E o tempo todo a mãe dele estava por trás de tudo. A raiva subiu pelo peito, quente, sufocante. Ela guardou a pasta no mesmo lugar, foi para o quarto e não dormiu até o sol nascer. 2 dias depois, Helena foi até o apartamento de Regina em São Paulo. Não avisou Renato, não avisou ninguém. Subiu pelo elevador social, tocou a campainha e esperou. Regina abriu a porta com aquele sorriso de sempre, surpresa por um segundo antes de recompor a máscara. Ora, ora, a que devo a visita da minha nora querida? Helena entrou sem ser convidada. A senhora sabe muito bem. E jogou uma cópia da carta sobre a mesa de centro. O sorriso de Regina desapareceu. O confronto durou menos de 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Helena não gritou, não chorou, não perdeu o controle. Falou com uma calma que ela mesma não sabia que tinha. A senhora destruiu 6 anos da vida do seu próprio filho. 6 anos que ele poderia ter passado com os gêmeos. 6 anos que eu passei trabalhando até as mãos sangrarem para criar ele sozinha. E tudo por quê? Por orgulho? Por dinheiro? Por medo de uma garçonete manchar o nome da família? Regina tentou se defender. Falou sobre proteção, sobre legado, sobre o bem do filho. Helena cortou. O bem do seu filho? Ele chorou olhando uma foto borrada minha por anos. Ele guardou o brinco da minha avó em uma gaveta. Ele sofreu tanto quanto eu. E a senhora é a única culpada. Regina mudou de tom. A máscara educada caiu e a víbora apareceu. Você acha que pode me ameaçar, menina? Eu construí esse império junto com meu marido. Eu tenho poder que você nem imagina. Se você abrir essa boca, eu destruo você. Tomo seus filhos, acabo com sua vida. Faço você se arrepender de ter nascido. Helena sustentou o olhar sem piscar. A senhora já tentou me destruir uma vez e eu ainda estou de pé. O seu filho vai saber a verdade. E aí a gente vai ver quem sobra de pé no final. Saiu do apartamento sem olhar para trás. As pernas tremiam, mas a cabeça estava erguida. Renato chegou de viagem naquela mesma noite. Encontrou Helena esperando na sala com a pasta nas mãos. Precisamos conversar. Ela contou tudo. Mostrou os documentos, a carta, as provas. Renato ouviu em silêncio, o rosto ficando mais pálido a cada palavra. Quando Helena terminou, ele não disse nada. Levantou, foi até o quarto, trocou de roupa e saiu. Helena ouviu o carro partir e ficou ali, sozinha, sem saber o que ia acontecer. Renato foi até o apartamento da mãe. O confronto entre eles foi violento, cheio de palavras que nunca poderiam ser retiradas. Ele disse que ela tinha destruído a única chance de felicidade que ele teve na vida. Ela disse que fez tudo pelo bem dele. Ele respondeu que ela não sabia o que era amor, que o pai teria vergonha do que ela se tornou.
Regina chorou pela primeira vez em anos. Mas Renato não se comoveu. A partir de hoje, a senhora não faz mais parte da minha vida, nem da vida dos meus filhos. A senhora está morta para mim. Saiu e não olhou para trás. Quando Renato voltou para casa, já era quase meia-noite. Helena ainda estava acordada, sentada no sofá da sala, esperando. Ele parou na frente dela, os olhos vermelhos, a expressão destruída. Tirou algo do bolso do casaco e estendeu para ela. Era uma caixinha pequena de veludo azul. Helena abriu com as mãos tremendo. Dentro, o brinco de pérola da avó. O mesmo que ela tinha perdido naquela noite de Ano Novo. Guardei por 6 anos, ele disse com a voz quebrada. Era a única coisa sua que eu tinha. Eu olhava para ele e tentava entender por que você foi embora. Agora eu sei que a culpa nunca foi sua. Helena pegou o brinco e as lágrimas desceram sem pedir licença. Era da minha avó. Renato se ajoelhou na frente dela. Eu sei. Você me contou naquela noite. Disse que pérola é lágrima de sereia, que protege quem usa. Eu lembro de cada palavra, Helena. Eu sempre lembrei. Pela primeira vez em 6 anos, Helena acreditou nele. Completamente, sem muros, sem dúvidas. E quando Renato segurou a mão dela, ela não puxou de volta. 2 semanas depois do confronto com Regina, a vida na mansão parecia finalmente encontrar um ritmo. Renato estava mais presente, mais leve, como se um peso enorme tivesse saído das costas dele. Helena ainda dormia no quarto separado, mas as paredes entre eles tinham ficado mais finas. Eles jantavam juntos, conversavam sobre os gêmeos, às vezes até riam de alguma bobagem que Sofia falava. Parecia que, aos poucos, aquele contrato frio estava virando algo diferente. Até Amanda aparecer. Amanda Ferreira era tudo que Helena não era. Loira, alta, formada em administração na Europa, filha de um senador poderoso. Tinha sido noiva de Renato por quase 2 anos, em um acordo entre famílias que ele nunca quis. Quando Renato terminou tudo na noite de Ano Novo 6 anos atrás, Amanda jurou que um dia ele ia se arrepender. E agora, vendo as fotos do casamento dele com uma mulher desconhecida circulando nas revistas de fofoca, ela decidiu que a hora da vingança tinha chegado. Amanda começou devagar, como uma cobra esperando o momento certo de dar o bote. Ela apareceu em um evento beneficente que Renato e Helena foram obrigados a comparecer. Toda simpática, toda sorridente, fingindo que o passado estava enterrado. Helena, que prazer te conhecer finalmente. O Renato me falou tanto de você. Helena estranhou, mas foi educada. Nos dias seguintes, Amanda começou a mandar mensagens para Helena. Dicas de lojas, convites para almoçar, conselhos sobre como lidar com a alta sociedade paulistana. A gente precisa se ajudar, mulher. Esse mundo é cruel para quem vem de fora. Helena desconfiou no começo. Mas Amanda era boa no que fazia. Paciente e calculista, usando cada insegurança de Helena contra ela mesma. Você não acha estranho o Renato ainda ter fotos da ex no celular? Ela soltava, como quem não quer nada. Eu vi ele conversando com uma morena no evento ontem. Você conhece? Eram pequenas gotas de veneno quase imperceptíveis, mas que iam se acumulando. Helena tentava ignorar, tentava confiar em Renato, mas 6 anos de abandono tinham deixado feridas que ainda não estavam cicatrizadas. A bomba estourou em uma tarde de quinta-feira. Helena estava arrumando a gaveta do criado mudo quando encontrou um envelope embaixo de algumas camisas de Renato. Dentro havia fotos. Renato em um restaurante com uma mulher ruiva. Os dois rindo, ela tocando a mão dele. Tinha também prints de mensagens de celular, conversas íntimas, carinhosas, cheias de emojis de coração. A data era de 2 semanas atrás. Helena sentiu o chão sumir, o ar faltar, o mundo desmoronar. Ela não confrontou Renato. Não conseguiu. A dor era grande demais. A humilhação queimava como ferro em brasa. Helena esperou a noite chegar, esperou Renato dormir e então acordou os gêmeos com cuidado. A gente vai fazer uma viagem, meus amores, igual antigamente. Miguel esfregou os olhos confuso. Pra onde, mãe? Helena engoliu o choro. Pra casa da dona Marta. Vocês lembram dela? Sofia bocejou.
Eu gosto dela. Ela faz biscoito. Helena vestiu os filhos em silêncio, pegou uma mala pequena com o essencial e saiu pela porta dos fundos antes do sol nascer. Deixou apenas um bilhete na mesa da cozinha. Eu não vou ser a segunda opção de novo. Não me procura. Renato acordou às 7 da manhã com a casa estranhamente silenciosa. Foi até o quarto dos gêmeos e encontrou as camas vazias. Desceu correndo, o coração disparado, e achou o bilhete na cozinha. Leu 3 vezes sem conseguir processar. Ligou para Helena dezenas de vezes, mas o telefone estava desligado. Ligou para Pedro em desespero. Ela foi embora. Levou as crianças. Eu não sei o que aconteceu. Pedro mandou ele respirar e pensar. Alguma coisa aconteceu, Renato. Pessoas não fogem do nada. Pensa. O que pode ter causado isso? Foi Pedro quem descobriu a armação. Ele tinha contatos em todo lugar e em menos de 6 horas tinha a verdade nas mãos. As fotos eram montagem profissional, feitas por um especialista em manipulação digital. A mulher ruiva era uma atriz contratada. As mensagens eram fabricadas com um aplicativo de clonagem. E o rastro do dinheiro levava direto para uma conta ligada à família Ferreira. Amanda tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Queria destruir o casamento de Renato e humilhar Helena como vingança pelo noivado desfeito. Pedro ligou para Renato com a voz tensa. Encontrei quem fez isso. E você não vai gostar. Renato dirigiu 6 horas direto até Jaraguá, sem parar, sem comer, sem pensar em mais nada. Chegou na casa de Dona Marta quando o sol já estava se pondo. Helena estava sentada na varanda da frente, na mesma cadeira de balanço de sempre, olhando para o nada. Os olhos estavam inchados de tanto chorar. Os gêmeos brincavam no quintal, alheios a tudo. Renato desceu do carro e caminhou devagar até ela. Helena levantou quando viu ele se aproximando. Eu pedi para não me procurar. A voz dela era fria, mas quebrava nas bordas. Renato parou a 2 passos de distância. Era mentira, Helena, tudo. As fotos, as mensagens, tudo foi armação da Amanda. Ela contratou gente para destruir a gente. Helena balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Como eu vou saber que isso não é mais uma mentira? Como eu vou confiar em você de novo? Renato tirou do bolso o celular e mostrou as provas que Pedro tinha reunido. Os laudos do perito digital, os extratos bancários, a confissão do fotógrafo que foi pago para criar as montagens. Helena olhou tudo, as mãos tremendo. Era verdade. Tudo era verdade. Renato se ajoelhou na frente dela, bem ali na varanda velha daquela casa simples, no interior de Goiás. Helena, eu passei 6 anos te procurando. Passei mais 3 meses tentando te conquistar de novo. Eu não vou desistir agora. Eu não vou embora. Helena soluçava, a armadura que ela carregava há tanto tempo finalmente rachando. E como eu sei que é verdade? Como eu sei que amanhã não vai aparecer outra coisa? Renato tirou os papéis do contrato de casamento do bolso, os mesmos que eles tinham assinado no cartório meses atrás, e na frente dela, rasgou tudo em pedaços pequenos. Não existe mais contrato. Não existe mais acordo. Não existe mais obrigação. Só existe o que eu sinto. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Helena. Eu te amo desde aquela noite na varanda. Eu só não sabia como dizer. Helena olhou nos olhos dele. Os mesmos olhos verdes que ela via nos filhos todo dia. Os mesmos olhos tristes que ela encontrou naquela festa 6 anos atrás. E pela primeira vez ela não viu o bilionário, não viu o contrato, não viu o medo. Viu só o homem. O homem que guardou o brinco da avó dela por 6 anos. O homem que aprendeu a fazer vozes de bruxa para a filha. O homem que se ajoelhou no chão de terra de uma varanda velha, só para provar que ela era mais importante que qualquer orgulho. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu sempre amei. Só tinha medo demais de admitir. Renato a abraçou como se o mundo fosse acabar. E os gêmeos que tinham parado de brincar para observar, correram para se juntar ao abraço. Ali, naquela varanda simples, debaixo do céu alaranjado do pôr-do-sol goiano, eles finalmente eram o que sempre deveriam ter sido. Uma família. Uma semana depois daquele abraço na varanda, Amanda Ferreira apareceu nos jornais de todo o país. Pedro tinha trabalhado incansavelmente para reunir todas as provas da armação.
e entregou tudo para os melhores advogados do Grupo Monteiro. O escândalo estourou em uma sexta-feira de manhã. As manchetes eram implacáveis. Filha de senador é acusada de forjar provas para destruir casamento de empresário. As fotos manipuladas, os prints falsos, os extratos bancários, tudo veio a público. Amanda tentou se defender, disse que era mentira, que estava sendo perseguida, mas as provas eram incontestáveis. O senador Ferreira tentou abafar o caso usando as conexões políticas, mas Renato não deixou. Ela tentou destruir minha família, ele disse para Pedro. Vai responder por isso. Amanda foi processada por falsidade ideológica, difamação e danos morais. O caso arrastou por meses, mas no final ela foi condenada. Perdeu o emprego, perdeu os amigos, perdeu o status. A mulher que queria humilhar Helena acabou humilhada diante de todo o país. A vingança que ela planejou por anos virou a própria ruína dela. Regina Monteiro acompanhou tudo de longe, reclusa no apartamento de luxo que agora parecia uma prisão. Renato manteve a palavra e cortou todo o contato com a mãe. Ela tentou ligar, tentou mandar cartas, tentou usar intermediários. Nada funcionou. Os netos que ela desprezou antes mesmo de conhecer, agora, eram proibidos para ela. O filho que ela jurou proteger não queria mais olhar na cara dela. Regina passou a viver de aparências, sorrindo para as câmeras em eventos sociais, enquanto por dentro apodrecia de arrependimento. Helena nunca mais falou com ela. Não precisava. A Vitória estava no silêncio. 3 meses depois do escândalo, Renato chamou Helena para conversar no jardim da mansão. Era um sábado de tarde. Os gêmeos estavam na piscina com a babá, o sol estava morno e o céu limpo. Helena estranhou o pedido, mas foi. Encontrou Renato sentado no banco debaixo da mangueira, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. O que foi? Ela perguntou, sentando ao lado dele. Aconteceu alguma coisa? Renato respirou fundo e se virou para ela. Aconteceu. Eu tomei uma decisão. Helena sentiu o coração acelerar. Que decisão? Renato segurou as mãos dela entre as dele. Eu quero casar com você de novo. Mas dessa vez de verdade. Sem contrato, sem acordo, sem obrigação. Só porque eu quero passar o resto da minha vida do seu lado. Helena riu, mas era um riso nervoso, de surpresa. Renato, a gente já é casado. Ele balançou a cabeça. Não, a gente assinou um papel em um cartório sem graça. Eu quero uma festa. Quero você de vestido branco. Quero os gêmeos levando as alianças. Quero Dona Marta na primeira fila chorando. Quero tudo que a gente não teve. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando cada palavra. 6 anos atrás, ela era uma garçonete que achava que amor verdadeiro era coisa de filme. 3 meses atrás, ela era uma mulher que aceitou um casamento de contrato só para não perder os filhos. E agora estava ali, no jardim de uma mansão, recebendo o pedido de casamento que sempre sonhou sem nunca admitir. Você está falando sério? Renato tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel de ouro branco com um pequeno diamante e uma pérola ao lado. Eu mandei fazer especial. A pérola é para combinar com o brinco da sua avó. Para você lembrar que eu presto atenção em tudo que você fala. Helena começou a chorar, dessa vez de alegria. O casamento aconteceu 1 mês depois, no quintal da casa de Dona Marta, em Jaraguá. Helena fez questão de ser ali, no lugar onde ela reconstruiu a vida, no lugar onde Renato se ajoelhou e provou que a amava de verdade. A decoração era simples. Luzes de Natal penduradas nas árvores, flores do jardim da vizinha, cadeiras de plástico cobertas com tecido branco. Não tinha buffet caro, não tinha orquestra, não tinha lista de convidados ilustres. Só tinha amor. E era tudo o que importava. Miguel levou as alianças em uma almofadinha que Dona Marta costurou especialmente para a ocasião. Ele estava de camisa social e gravata borboleta, com a cara mais séria do mundo, concentrado para não deixar nada cair. Sofia foi a daminha, jogando pétalas de rosa pelo caminho com tanto entusiasmo que acabou jogando tudo antes de chegar no altar. Todo mundo riu. Pedro foi o padrinho de Renato, emocionado como se fosse o próprio casamento dele. Dona Marta estava na primeira fila, com um lenço na mão, chorando desde antes de começar.
Helena entrou ao som de uma música tocada no violão por um primo de Dona Marta. O vestido era branco, simples, comprado em uma loja popular de Goiânia. Mas ela nunca tinha se sentido tão bonita na vida. Renato esperava no altar improvisado, os olhos verdes brilhando com lágrimas que ele nem tentou esconder. Quando Helena chegou perto dele, ele segurou a mão dela e sussurrou: "Você está perfeita." Ela riu baixinho. "Você já me viu de uniforme de padaria às 4 da manhã. Qualquer coisa é melhora." Ele riu também. Era assim que eles eram, leves, verdadeiros. Os votos foram escritos por eles mesmos. Renato falou primeiro, a voz tremendo mais do que ele gostaria. "Helena, eu passei a vida inteira construindo coisas. Prédios, empresas, fortunas. Mas nada que eu construí se compara ao que você me deu. Você me deu 2 filhos incríveis. Você me deu uma segunda chance que eu não merecia. E você me ensinou que amor de verdade não se compra, se conquista. Eu prometo que toda noite você vai dormir sabendo que é amada. E toda manhã eu ainda vou estar ali." Helena enxugou as lágrimas antes de falar. "Renato, eu passei 6 anos achando que você era o vilão da minha história. Passei mais alguns meses achando que você era só um estranho que eu era obrigada a tolerar. Mas você provou que eu estava errada. Você apareceu, você ficou. Você se ajoelhou no chão de terra da varanda da Dona Marta só para me provar que eu importava. Então, eu prometo confiar. E prometo nunca mais fugir." O beijo foi longo, aplaudido, regado a lágrimas de todos que assistiam. Os gêmeos correram para abraçar os pais assim que terminou. Sofia perguntou se agora eles eram família de verdade para sempre. Renato se abaixou, olhou nos olhos dela e respondeu: "Para sempre, minha princesa, para sempre." Miguel não disse nada. Só abraçou o pai com força, enterrando o rosto no peito dele. Era a primeira vez que ele fazia isso. Renato segurou o choro, mas não conseguiu. 6 meses depois do casamento, em uma manhã de domingo, Helena acordou enjoada. Achou que era virose. Depois pensou que fosse algo que comeu. Mas quando o enjoo continuou por 3 dias seguidos, ela soube. Foi até a farmácia, comprou o teste e esperou os 2 minutos mais longos da vida dela. Positivo. Ela ficou olhando para aquele resultado por quase 1 hora, sem conseguir acreditar. Dessa vez era diferente. Dessa vez, ela não estava sozinha. Dessa vez, ela não precisava fugir. Naquela noite, Helena esperou as crianças dormirem e chamou Renato para a varanda. Ele estranhou o mistério, mas foi. Ela estava sentada na cadeira, olhando as estrelas com as mãos escondidas atrás das costas. "O que você está aprontando?" ele perguntou desconfiado. Helena sorriu e estendeu a mão. Dentro dela, o teste de gravidez. Renato pegou, olhou e demorou 3 segundos para processar. "Isso é... Você está..." Helena confirmou com a cabeça, os olhos marejados. "A gente vai precisar de mais um quarto." Renato deixou o teste cair no chão e abraçou ela como se fosse a primeira vez. Depois se afastou, olhou para a barriga dela ainda plana e riu. Um riso de alegria pura, de quem finalmente entendeu o que é felicidade. Helena encostou a cabeça no ombro dele e olhou para o céu estrelado. Pensou na garçonete de 22 anos que fugiu de São Paulo com R$ 200 no bolso e um bebê na barriga. Pensou nas madrugadas na padaria, nas costuras até as mãos doerem, nas noites chorando escondida no banheiro. Pensou em tudo que passou para chegar até ali e pensou que no final, cada lágrima tinha valido a pena, porque a trouxe para aquele momento, para aquele homem, para aquela família que ela construiu com as próprias mãos e com o coração inteiro. "Eu te amo", ela sussurrou para Renato. "Eu te amo desde aquela noite na varanda. Só demorei 6 anos para admitir." Ele beijou a testa dela. Valeu cada segundo de espera. E ali debaixo das estrelas de Alphaville, com os gêmeos dormindo no andar de cima e um novo bebê a caminho, Helena finalmente teve o que sempre sonhou, sem nunca ter coragem de pedir. Um final feliz